Vamos lá, questão 98, não é questão de química, né? É questão de biologia, verde. Ela vai dizer o seguinte: o sucesso da terapia advém do fato que o produto favorecerá o quê? Bom, aula de genética que eu já dei para vocês, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou um produto de terapia gênica no país. Linda, vai cair em 2025, tá? Vai despencar a biotecnologia. Quem não sabe, genética com biotecnologia vai pular feio, tá? Nas provas, porque é a tendência, tá? Tendência das provas desse ano. Indicando para o tratamento de distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene humano RPS65. O produto, elaborado por engenharia genética, é composto por um vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano RPS65 para corrigir o funcionamento dessas células da retina, tá? Bom, como é que funciona? O sucesso dessa terapia advém do fato, como é que ela funciona? Vamos lá, Renato. Eu quero acertar, pelo amor de Deus, tá? Caiu muitos vestibulares, né? Galera que faz vestibular, ou vestibular não, simulado. A galera que faz simulado, aí eu sei que vocês gostam dos simulados, aí, né? SAS, tudo mais, despenca a biotecnologia, tá? Chega nem ter graça de fazer, porque já é tão batido a biotecnologia de tanto que cai nos simulados. Então, assim, os cursinhos mais caros do Brasil, tá? Que os caras cobram 10, 15 mil por mês, ensinam isso. Você não precisa de 10, 15 mil por mês, tá? Eu já te ensino aqui alguns dos fundamentos essenciais de biotecnologia para acertar a questão de forma muito simples. Nós temos um DNA, beleza? Dupla hélice. Show? Dupla hélice. É importante que você saiba que no contexto de terapia genética e no contexto, tá, de mutação, isso pode cair esse ano na sua prova, tá? Nós temos enzimas ali. Existe o processo de fabricação de proteínas. Isso aqui é o seu DNA, filho, tá? DNA é também conhecido como seu genoma humano. Nem todo o genoma humano é utilizado para a produção de proteínas. Nós utilizamos apenas uma parte, que nós chamamos de gene, beleza? Uma parte do seu DNA é chamado de gene. É a parte expressa do seu DNA que vai ser utilizado, ou seja, transcrito e traduzido, tá? Traduzido ali, transcrito e traduzido para a produção de proteínas lá nos ribossomos, beleza? Tranquilo até aqui. Show! Proteínas, então, são produzidas lá no ribossomo e depende da especificidade do seu gene. Proteínas, elas possuem um código universal, tá? Chama código genético. Código genético que envolve ali a produção de proteínas. Beleza. Imagina que eu quero fazer uma terapia genética utilizando um vírus. O vírus possui um capsídeo, tá? Existe vírus de DNA? E aí, responde pra mim. Existe vírus de DNA? Existe ou não? Sim, existe vírus de DNA. Tem vírus de RNA, como é o caso do Covid. Tem vírus de DNA. Tem vírus que tem até mesmo DNA dupla fita, tá? Então existe vírus de DNA. Dentro disso, o vírus, ele possui ali um seu material genético, que pode ser um RNA. Posso utilizar um RNA viral, o vírus que tem RNA. Eu vou pegar esse segmento aqui de gene, tá? Eu quero esse segmento de gene aqui, eu quero isolar ele. Isolar esse gene. Ao isolar esse gene, eu vou inserir esse gene isolado, tá? Digamos que eu tenho aqui esse segmento de gene isolado, eu vou inserir ele no vírus. Então, eu vou inserir esse gene lá no vírus, beleza? E agora eu tenho um vírus geneticamente modificado. Agora, pegando esse vírus geneticamente modificado, eu vou aplicar uma vacina, beleza? Quase uma vacina de RNA, como a gente fez na Covid. Só que essa vacina agora, beleza? Ela tem, basicamente, o material. Ela tem, por exemplo, o RNA desse vírus. Só que é o RNA que possui o meu gene de interesse. Assim como existe o processo de transcriptase reversa do vírus para contaminar, existe o processo de eu ler o RNA daquele vírus, ou seja, ao ler o RNA desse vírus, eu vou ter o meu cDNA viral, beleza? Esse cDNA viral, ele vai se integrar à minha célula, ou seja, ao meu DNA nuclear, e a partir disso eu vou fazer o processo de síntese proteica e eu vou conseguir produzir a minha proteína, tá? Então, como é que funciona esse processo? Basicamente, eu pego um gene de interesse, extraio esse gene de interesse, coloco esse gene de interesse dentro de um vírus, ou seja, modifico um vírus atenuado e geneticamente modificado, tá? Pego o RNA viral, tá? Com o segmento ali de DNA ou DNA viral, com segmento de DNA, coloco um capsídeo, faço a vacina. Na vacina de RNA, assim como foi a imunização da Covid, eu posso também fazer com que eu insira um gene modificado e você, a partir de agora, vai pegar no processo de transcrição, ter um cDNA, esse DNA vai se integrar ao núcleo da sua célula vai pegar agora e começar a sintetizar
proteínas agora corrigidas. Eu corrigi o genoma. Tá? É como se eu corrigisse ali as bases nitrogenadas. É como se eu pegasse aquela região ali do seu genoma que está errada e eu corrigisse ela a partir do processo de terapia gênica, tá? Dentro disso, Renato, o que pode cair na minha prova? Assim como eu tenho enzimas, que são enzimas que têm função de carregamento, enzimas de transporte, enzimas que têm a função, por exemplo, de pigmento da pele, enzimas que transportam oxigênio. Eu tenho enzimas que também têm o papel de ser o quê? Enzimas restritivas. Tá? Enzimas que conseguem, por exemplo, cortar o seu material genético, tá? Consegue cortar ali o seu genoma. Como é que a gente descobriu isso? Nós descobrimos isso através do estudo de bactérias. Bactérias têm a capacidade de cortar o próprio material genético. Nós humanos não temos essa capacidade. Nós descobrimos que existe uma proteína, né, uma enzima, tá? Uma enzima nas bactérias, tá? Chamada Cas9, tá? Essa enzima nas bactérias Cas9, ela tem uma capacidade de ser uma tesourinha. Essa tesourinha tem a capacidade de cortar, basicamente, exatamente lá no seu material genético, uma região chamada de palíndromo. Palíndromo é uma região onde eu consigo cortar perfeitamente o material genético sem causar nenhum prejuízo. Ou seja, eu consigo cortar lá o gene em uma região específica, de forma extremamente direcionada, através de uma técnica chamada técnica de CRISPR, tá? A técnica de CRISPR, utilizando uma enzima restritiva chamada, ou seja, enzimas chamada Cas9 retirada de bactérias, eu consigo cortar segmentos de gene, isolar esse gene, pegando e isolando esse gene, faço processo de reação em cadeia, ou seja, faço várias cópias desse gene, começo a colocar em várias vacinas e consigo, então, fazer o processo de edição gênica, tá? Processo de edição gênica, beleza? Esse aqui é o processo, então, onde a gente faz a edição gênica. Dentro desse processo, o que a gente vai ter? O sucesso da terapia advém do produto favorecer o quê? Bom, o que é o produto? O produto nada mais é do que aquele vírus. Quando ele entrar, ele vai ter lá, basicamente, carregando aquele gene será transcrito, lido, traduzido em uma proteína. Ou seja, ele vai poder expressar o gene responsável pela enzima normal. Por quê? Porque, lembre, eu tenho um vírus, o vírus carrega o gene de interesse, esse gene vai ser ali transcrito, tá? Transcrito ali dentro no primeiro momento, vai formar o cDNA, esse DNA vai formar o DNA que eu preciso, ou seja, vai se integrar o DNA, aí no DNA vai formar o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai poder produzir ali, então, as minhas proteínas lá nos ribossomos, tá certo? Então, aqui é o processo onde eu consigo expressar da forma correta. Essa aqui foi uma questão considerada extremamente difícil da prova, tá? O que está errado? Correção do código genético. Mais uma vez, pega aluno bobo. Código genético é universal. Ele não precisa ser corrigido. Ele é igual para todos, tá certo? Código genético é universal. Alteração do RNA ribossômico ligado à síntese de proteína. Não vai alterar o RNA-R, né? O RNA-R, que é o RNA ribossômico, é um RNA usado para a produção de ribossomos, tá certo? O que eu tenho ali é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele vai estar diferente, porque agora esse RNA mensageiro ele vai estar sendo produzido a partir de um DNA, e de um DNA que foi corrigido com a inserção do gene. E esse gene foi carregado por um vírus, tá? C. Produção de mutações benéficas. Não existe isso. Não existe produzir mutações benéficas. Mutações são produzidas ao acaso, tá? A partir disso ocorre um processo de seleção natural e se a mutação ela for benéfica, ela será selecionada porque ela é positiva e ela traz vantagens. Mas nós não conseguimos produzir mutações benéficas, tá? Não existe produção de mutação benéfica. A mutação é produzida. Se ela for benéfica, ela será selecionada. E isso leva tempo, tá? Letra D. Liberação imediata da proteína normal na região ocular humana. Absurdo. Isso aqui é basicamente fake news. Isso aqui é basicamente aquele aluno ou aquelas pessoas que não estudam nada e ficam ali comprando, né? Achando que elas podem, por exemplo, consumir todos os tipos de proteína ou proteína encapsulada, tá certo? Ele não tá liberando a proteína imediatamente. Toda vez que nós precisamos de uma proteína, essa proteína deverá ser produzida nos ribossomos. Então, o que a gente insere? Nós comemos alimentos com proteínas para quebrar esses aminoácidos vai quebrar em nucleotídeos, esses nucleotídeos serão juntados e o nosso corpo vai produzir a proteína. Existem proteínas essenciais e proteínas naturais, tá? Então, algumas já estão com a gente, outras a gente adquire através do processo de alimentação, mas aí são os nucleotídeos que a gente vai absorvendo, tá certo? Mas a gente não libera
imediatamente a proteína na região ocular. Aí estaria completamente errada, tá? Estaria extremamente errado. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.